Olá, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, que a bênção de Deus esteja contigo. Nós ficamos alguns meses sem colocar materiais no canal, estamos de volta, trazendo aqui uma reflexão para o teu coração, trazendo pão na mesa que sempre nós trouxemos aqui. Eu quero tomar como base para nós iniciarmos a nossa fala, São Mateus capítulo 6 e o versículo 33 que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes de eu continuar, se os materiais do canal, se os vídeos, as mensagens estão sendo edificantes para você, compartilhe, curta, deixe o seu comentário para que o YouTube entenda que isso é importante e possa compartilhar também com outras pessoas. O texto que nós lemos começa com mas buscai primeiro o reino de Deus. Interessante que isto é porque no contexto Jesus estava falando que às vezes nós nos preocupamos com o financeiro, com o dinheiro na conta, com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer. E Jesus disse: vocês, antes de preocuparem com essas coisas, antes de vocês se preocuparem com o que vestir, com o que comer, busquem primeiro o reino de Deus. E as outras coisas são acrescentadas. Jesus estava falando aqui de algo que eu considero de extrema importância. Ele estava falando de prioridade. Priorize o reino de Deus, porque as demais coisas ou as outras coisas, elas acontecem naturalmente, porque Deus é quem cuida da gente. E prioridade está muito ligado a propósito. Propósito de vida. Quando eu tenho um propósito, quando eu tenho um sonho, quando eu tenho algo definido que eu quero alcançar, eu vou fazer as coisas que são essenciais para eu alcançar aquele objetivo, para eu alcançar aquele propósito. Eu começo fazendo esta pergunta para você: qual o teu propósito de vida? A gente faz tantas coisas, mas tem um propósito específico de vida, um propósito maior pelo qual a gente luta. Talvez você não parou para pensar nisso. Eu quero te sugerir uma lista de prioridades. Caso contrário, a gente vai ficar caminhando. Já viu aquela expressão de você nadar, nadar e morrer na praia? É mais ou menos isso. Você vai caminhar, fazer alguma coisa qualquer dia, algum momento e não chegar a resultado a lugar nenhum. Empurrar de fato com a barriga a vida. E Deus gosta de pessoas com propósitos, pessoas que fazem propósitos de vida, que trabalham, e aí o Espírito Santo age junto com a gente para nós alcançarmos estes resultados. Qual a tua lista de prioridades? E nessa lista, quais as coisas que são importantes, que você considera importantes para você? Se você ainda não definiu, eu vou colocar aqui 5 coisas ou 5 itens importantes que não podem faltar na vida daqueles que querem ter sucesso, na vida de pessoas que querem alcançar de fato algo significativo para a sua vida. E, em primeiro lugar, eu coloco na lista aqui Deus. E me entenda, eu não estou falando aqui igreja, templos. Eu estou falando de um relacionamento com Deus. Existem pessoas que ficam envolvidos em atividades religiosas de domingo a domingo, estão nos templos de domingo a domingo, são pessoas que de fato fazem algo relevante para a sociedade, para a comunidade que ela faz parte. E a gente não pode negar isso, e também não estou aqui dizendo que não é importante estar nos cultos, nas reuniões, nas atividades do templo. É preciso, é importante, isso faz parte da nossa comunhão, de nós comungarmos com os nossos irmãos. Mas existem pessoas que elas são tão religiosas que não têm tempo de ser crente, ou seja, não tem tempo de ter um relacionamento de fato com Deus. E aqui eu estou te chamando a atenção para um relacionamento com Deus. Ei, faz quanto tempo que você tirou uma meia hora de oração, que você tirou uma hora para falar com Deus, que você dedicou um tempo para entoar louvores de adoração a Deus, que você de fato entende que está o tempo todo ligado com Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz para nós apresentarmos o nosso culto inteligente e agradável a Deus, nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Esse texto está nos dizendo que o nosso culto deve ser um culto que nós oferecemos tudo que é humano em nós a Deus. E culto já vem da expressão cultura. Isso indica que
o nosso culto, ele deve ser em todas as atitudes culturais que nós fazemos, desde um negócio que nós fechamos, desde uma palavra que nós falamos com alguém. Tudo que nós fazemos precisa ter a presença do Espírito Santo, precisa ser um culto que nós oferecemos a Deus, precisa estar alinhado com Deus. Você está dirigindo, você pode estar falando com Deus. Você está executando um trabalho no teu escritório, operando uma máquina lá na fábrica, não sei. Talvez sentado me ouvindo, me assistindo agora, você pode estar conectado com Deus. É disso que eu estou falando. Coloque Deus em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Porque Jacó, quando ele vai para Padã Arã, para a casa de Labão, ele não sabia o que iria enfrentar lá. Mas no meio do caminho ele teve um concerto com Deus, uma aliança com Deus. E nesta aliança ele priorizou Deus e disse, se o Senhor for comigo. Aí ele faz um voto com Deus e Deus esteve com ele. Mesmo nos momentos em que tentaram derrubar Jacó, fizeram de tudo para dar errado para Jacó. Mas o Senhor o abençoou, aumentou o seu rebanho, fez com que ele se tornasse próspero ali. E ele voltou cheio da bênção de Deus. Deus trabalhou até no coração do seu irmão para lhe trazer perdão. Ei, quem você está colocando como primeiro na tua lista de prioridades? Pense aí. O segundo na lista de prioridades que eu coloquei aqui para você, para nós, é a família. Em segundo lugar aqui está a família. E quando eu digo a família, o cônjuge, os teus filhos, né? Quando a gente casa, a gente sai da casa dos nossos pais, corta-se o cordão umbilical e constrói-se uma família. Não estou falando de familiares, família, que você tem que dar toda a atenção, cuidado, carinho. E muitas vezes existem pessoas que se perdem no trabalho e querendo dar o melhor financeiramente para sua família, esquece daquilo que de fato é melhor, que é a atenção, a provisão, mas não apenas financeira, a provisão de atenção, a provisão de carinho e a provisão espiritual. Você, pai e mãe, sacerdotisa e sacerdote do seu lar, que atenção você está dando para sua família? Em que lugar nessa lista a sua família está? Porque caso contrário, nós vamos nos preocupar tanto com o templo, com o trabalho, e vamos deixar de perceber pequenos sinais que estão acontecendo dentro da nossa casa. E quando a gente perceber, a enchente já tomou conta e as paredes já estão sendo derrubadas. Cuidado! Quem você está colocando em segundo lugar na sua lista de prioridades? Está aí ameaçando a porta da nossa casa o chamado desconstrucionismo, desconstruindo valores importantes através de programas nos aplicativos, através de programas na televisão e em tantas outras portas que chegam tentando desconstruir. E daqui um pouco os pais já não têm mais a autoridade que tinha dentro de casa. Cuidado! Quem você sente que está ameaçando o teu arraial? E aí eu tenho um exemplo bíblico de Davi. Davi foi um exímio rei, foi lembrado e continua sendo lembrado como um grande rei de Israel. No entanto, Davi acabou deixando a desejar com a sua família. Fez vista grossa para algumas situações. Não colocou como prioridade. A agenda real era mais importante do que a agenda familiar. E sabe o que acontece? Davi teve sérios problemas lá na frente de incesto. Teve problema de assassinato, teve problema de prostituição e N situações que aconteceram e Davi ficou de pés e mãos amarrados e não pôde fazer nada. Ei, cuidado, por mais que você seja reconhecido na igreja que você está, que você tenha um nome, é respeitado ou respeitada e diz fulano, fulana, é um exemplo a ser seguido. Mas e a sua casa como que está? A Bíblia diz que nós devemos cuidar primeiro daqueles que estão junto conosco, da nossa casa, da nossa família, para depois nós olharmos lá na frente, tá? Em terceiro lugar, para eu ser mais sucinto aqui, dessa lista, além de Deus, da família, trabalho. Aí sim, vem tanto trabalho quanto estudos. E a gente observa aqui, quando Deus está em primeiro lugar, a família em segundo, logo em sequência, o trabalho naturalmente, ele acontece
com a bênção de Deus. E quando eu digo aqui com a bênção de Deus, eu estou dizendo que não vai haver conflitos dentro de casa, no trabalho e etc. Não, eu estou dizendo que vai haver, mas mesmo havendo, o Espírito Santo de Deus, ele direciona, ele nos ajuda, nos capacita, ele nos faz assumir o controle da situação, faz nós darmos respostas sábias, mesmo em momentos de tensões, mas o Senhor nos faz dar respostas inteligentes, faz nós darmos respostas sábias. Ei, o seu trabalho está no lugar devido que deve estar? Ou está ocupando o lugar da família? Ou está ocupando o lugar de Deus? Que comportamento que você tem relacionado ao teu trabalho? Como eu disse há pouco, existem pessoas que estão tão ocupadas no trabalho, sabe por quê? Tem aquele pensamento, eu preciso dar para os meus filhos aquilo que eu não tive dos meus pais. E aí, obcecadamente, vai e foca no trabalho, mas esquece que muito mais do que dar dinheiro, dar uma casa bonita, andar num carro confortável, isso é muito bom e necessário, todos nós queremos, mas antes disso, os filhos querem um coração preenchido pela direção do Espírito Santo. E nós, como sacerdotes e sacerdotisas, precisamos estar prontos para fazer isso na direção de Deus. Não basta sua conta rechonchuda lá no banco, volto a lembrar. Não basta você oferecer presentes todos os meses. É preciso que nós estejamos dispensando os maiores presentes de Deus, aleluia, através das nossas vidas, para nossa casa, para nossa família, ministrando na vida dos nossos filhos dentro da nossa casa. Em quarto lugar dessa lista de prioridades está agora a igreja. Quando eu digo a igreja, eu estou falando a igreja organização, que você vai, participa dos cultos, que você está envolvido nas atividades frequentemente, atividade religiosa. Aí está a igreja. É necessário, sim. É ali que nós nos encontramos, é ali que nós exercemos a nossa comunhão com os nossos irmãos, é ali que nós exercemos os nossos cargos e dons que Deus nos deu, tanto os dons ministeriais, quanto os dons de serviços, como aptidões naturais, como os dons de 1 Coríntios capítulo 12, né, que nós pentecostais chamamos de dons naturais, de dons espirituais, melhor dizendo. Os dons nós exercemos exatamente quando estamos em comunidade, e precisa estar nessa lista, mas não é prioritário, não é o primeiro, melhor dizendo, está aqui na nossa lista em quarto lugar, na lista de prioridades. Ei, em que lugar está na lista as atividades da igreja? Como eu já disse, não quero ser repetitivo aqui, mas não fique de domingo a domingo no templo e esqueça do que é mais importante para você. E em quinto e último lugar, aí fica todas as demais áreas da nossa vida. Porque se nós seguimos Deus na nossa vida em primeiro lugar, estarmos cheios de Deus, a família, nós conseguimos ministrar sobre a nossa família, o trabalho, consequentemente, ele virá na direção de Deus em acordo com a família. E, em último lugar, todas as outras coisas, elas vão bem porque o Senhor está conosco, porque nós seguimos essa linha de prioridade. Ei, seguindo esta ordem, as demais áreas da vida vão fluir com facilidade. E eu quero concluir esta reflexão fazendo algumas perguntas para você. Como está a tua lista de prioridades? Qual a ordem que você está exercendo? E muitas vezes nós ignoramos essa ordem. Nós achamos que tem nada a ver. E por ignorarmos essa ordem, nós acabamos levando prejuízo. E é bem provável que eu esteja falando com alguém aqui que já inverteu esta ordem há muito tempo. E você me diz, mas as coisas já pioraram. Eu já perdi o controle por ter invertido a prioridade. Agora eu já perdi família, eu já perdi casamento, eu já perdi empresas, eu já perdi empregos por ter invertido a prioridade. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Eu quero te lembrar que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele só espera que eu e você digamos a ele, Senhor, toma o controle da minha embarcação. Dirija a minha vida. Eu tenho certeza que ele vai dirigir, ele vai orientar, ele vai fazer com que as coisas aconteçam de fato como devem acontecer. E para a gente concluir, vamos voltar ao versículo que lemos?
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. Quais coisas? Comida, vestuário, dinheiro na conta, tudo aquilo que nos preocupa no dia a dia, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa que seja acrescentado a você? Qual a tua prioridade nesse momento? Você está obcecado pela vida financeira? Você está obcecado por mostrar status e mostrar que de fato você tem o nome que você quer que as pessoas vejam? O que está na sua lista de prioridades? Eu quero que você reflita nisso. Pense com carinho. E se a tua lista está invertida, coloca em ordem hoje, mas coloque de fato, para que você não seja mais um ouvinte esquecido. E a Bíblia diz que aquele que ouve esquece. É simplesmente como as ondas do mar que apareceu, mas daqui a um pouco não existe mais, vai ser substituída por uma outra onda. É como a nuvem que apareceu no céu, mas daqui a um pouco ela se esvai e você nunca mais vê aquela nuvem e ela simplesmente fica inexistente. É assim aquele que simplesmente ouve e esquece daqui a um pouco. Mas o Espírito Santo ele quer fazer algo diferente na sua vida. E para isso você precisa colocar em prática assim que você terminar de ouvir esta reflexão. Que Deus abençoe sua vida. Antes de você sair, deixe o seu like, deixe o seu comentário se de fato essa palavra te edificou. Até qualquer hora, até o próximo vídeo.